I will surf in your company, ride the tide of the times in your presence. Feel the flood of mercy, let it overwhelm me. Everything's so nice when I'm with you. I will soak in your company, absorb as much as I can of your presence. Winter into springtime, nighttime into daylight. I feel so alive 'cause I'm with you. This life is so beautiful. This life is so beautiful. You are my fortress, you are my focus, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it. Everything's so nice, everything's so right with you, with you, with you, with you. Everything's so nice, everything's so right with you, with you, with you, with you. You are my fortress, you are my focus, yeah, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it. You are my fortress, you are my focus, you are my light, you are my keeper, you are my strength, yeah, you give me fire, you are my father, you are my teacher, I know it, I know it.
ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu estás entronizado acima de todos. O Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. Por isso nós elevamos o teu nome neste lugar. E em nossas vidas nós declaramos: Jesus, tu és o nosso Rei. Ei, ei. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Abra sua casa para receber uma casa de paz. Masterpieces on display across the sky from day to day, night to night. I can't help but look around and wonder why it took so long for me to find these beauties unfold. Hoje nós queremos falar sobre amar a Deus, né? Pastor Júnior já deu uma introdução desse tema, né? Amar a Deus. Gostaria que já colocasse para nós ali o versículo. E também, vamos dizer assim, como um subtítulo nesta manhã, da palavra a ser ministrada, vamos colocar assim: da porta à mesa. Lembrando que a palavra de Deus, a pregação em si, ela tem um objetivo, e o objetivo da pregação é ativar você, amém? O ensino, depois nós vamos procurar a igreja para aprender, a gente vai ler a Bíblia, nós vamos buscá-lo, mas o propósito da mensagem, da pregação, ela é ativar você, amém? E Deus quer nos ativar com relação, quando nós falamos do amor, não o amor de Deus agora por nós, mas o nosso amor por Deus. Amém, Jesus? O que te trouxe aqui nesta manhã? O que te trouxe aqui nesta manhã? Qual foi a motivação que te fez deixar a sua casa um domingo pela manhã e vir à casa de Deus? Qual foi a tua motivação e qual é o teu propósito de estar aqui nesta manhã? Você já pensou nisso? Será que tivemos tempo na hora de sair da nossa casa? Será que pensamos nisso? Será que nós temos esse entendimento em nosso coração? Então já gostaria de perguntar para você nesta manhã, qual foi o propósito? O que te trouxe aqui nesta manhã? Cultuar a Deus na casa do Senhor, para buscá-lo, para ouvir sua palavra, para buscar o alimento que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Eu espero que tenha sido essa a tua fome e sede de estar aqui para buscar a Deus. Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Então qual é o mandamento de Deus? Ame ao Senhor de todo o seu coração, né? Aqui não é o coração, órgão especificamente, né? Mas é a nossa mente, né? De toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então, a palavra está dizendo assim que nós devemos ter entendimento, né? A nossa alma que deseja as coisas, temos que desejar amar a Deus e com todo o nosso coração, né? Que é esse amor que nós sentimos dentro do nosso coração. Mas nesta manhã nós queremos falar algumas coisas a respeito desse amar a Deus. E também nós pegamos como texto base para que a gente possa falar agora sobre uma passagem da palavra de Deus. Gostaria que você já colocasse para nós, por favor. E nós queremos discorrer a palavra de Deus, onde fala da pecadora
que ela foi ter um encontro com Jesus na casa do fariseu, né? Então nós vamos ter como base esse texto, para que a gente possa ir discorrendo nesta manhã e nós possamos ver o que Deus tem para ministrar no nosso coração. Hoje, esse culto traz para nós uma porção para esse dia, né? É como uma refeição para nós. Então, essa refeição vai nos alimentar. Então, alimente-se da palavra de Deus hoje. Amém? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Amém? Esse é o texto base. E o nosso subtítulo é então, da porta à mesa. Amém? Essa mulher, a palavra de Deus nos diz que ela era uma pecadora, né? Uma mulher que não é nem citado o seu nome, na Bíblia não cita o nome dela, só diz que ela era uma mulher pecadora. E essa mulher então, ela fica sabendo que Jesus vai estar na casa do fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um doutor da lei, né? O fariseu era um homem que guardava a lei, um homem que era um homem religioso, né? Então guarde bem isso. Fariseu era um homem, um doutor da lei, um homem que estudava, um homem que guardava a lei de Deus, executava, né, aquilo que era determinado como um fariseu, as suas ordenanças para cumprir, ele cumpria isso, mas ele era um homem religioso. Então ele convidou Jesus para estar na sua casa. A pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, e ela então colocou no seu coração de ir até Jesus. Porém, só que ela não foi convidada para estar nessa casa, né? Por isso que o meu subtítulo é da porta até a mesa. Quando essa mulher chega nessa porta, e da porta até a mesa onde Jesus já estava, existe um caminho, existe uma distância, amém? Existe uma distância a ser percorrida. E essa mulher então, ela aposta tudo de si para entrar naquela casa para ter um encontro com Jesus. Amém? Olha só, vamos prestando atenção então na palavra de Deus. O fariseu convida Jesus para ir na sua casa, e a pecadora, ela está com fome e sede de encontrar Jesus. Então ela quebra os protocolos, ela vai numa casa onde ela não tinha sido convidada a estar ali, e ela arrisca tudo, né, para chegar até Jesus. Amém? E essa mulher então nos dá já algumas indicações que nós queremos explanar, essas indicações dela agora. Da medida que a gente for trazendo a palavra, nós vamos fazendo alguns comentários. Vamos pensar assim: quantos aqui nesta manhã querem amar a Deus? Levante sua mão, se exponha. Hoje é noite de se expor, amém? Como aquela mulher, vamos se expor. Eu creio que é um dos maiores objetivos de todos os cristãos. Se não é, pelo menos deveria ser. Eu acho que todos nós, desde quando eu me converti, eu sempre busco amar a Deus, e ter mais intimidade com Deus, né? Eu sempre busquei isso e continuo buscando ainda, né? Eu creio que também é um objetivo seu e de todo crente, amar a Deus de uma forma extraordinária, né? Uma paixão por Deus, né? Um amor, algo assim que realmente venha marcar a nossa vida e seja marcante em nós, né? Então, eu creio que é a sua vontade, é o seu desejo de amar a Deus, né? E realmente ter esse amor, não sentir agora o amor de Deus por nós, mas nós amarmos a Deus, né?
Veja aqui uma frase aqui, ó. A vontade humana não pode fazer um homem amar. Você sabia que a nossa vontade, eu tenho vontade de amar a Deus. Quantos têm vontade de amar a Deus? Esse é um desejo da nossa alma, né? Mas somente esse desejo, ele não é suficiente para a gente amar a Deus. Você consegue entender isso? Não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo para que a gente possa amar a Deus verdadeiramente, né? Agora eu pergunto para você: qual que é mais fácil dentro da nossa vontade? Amar ou odiar? Você já ficou com raiva? Você já... alguma coisa te deixou irado e você já falou assim: ah, tomara que aquela pessoa se dane, se lasque. Ah, tomara que aconteça isso, seja no meio da sua família, seja na empresa onde se trabalha, seja no meio da política, seja em qualquer lugar. É ou não é? Muitas vezes é mais fácil a gente sentir raiva e ódio, né, das pessoas, daqueles que estão ao nosso redor, do que a gente amar. Você concorda comigo? É isso mesmo, irmãos, é assim que acontece, né? Se alguma coisa nos tira do nosso eixo, se alguma coisa nos deixa desequilibrados, né, e aquilo nos ofendeu, aquilo tocou em nós, a nossa tendência é a gente já ficar com raiva, né? Então é muito mais fácil a gente sentir raiva do que a gente amar. Por isso que pela nossa própria vontade, nós não vamos conseguir amar a Deus só porque eu tenho vontade. Mas a vontade, ela é importante, amém? Por que a vontade é importante? Porque a vontade fez você vir à igreja, amém? A vontade fez com que você saísse da sua casa e falasse assim: hoje tem culto, nós vamos no culto. A sua vontade te trouxe à igreja nesta manhã. Então a vontade, ela pode ser usada para que nós venhamos a entender como amar a Deus. A vontade faz com que eu e você estejamos na igreja. E estar na igreja, estar no culto, já é um caminho que estamos trilhando para amar a Deus. A vontade também nos leva à palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra, a ter a palavra no nosso coração, né? A vontade faz com que você leia a Bíblia, sim ou não? Ou você lê a Bíblia sem vontade? Ah, não, estou sem vontade, mas vou ler. Não, sem vontade você não lê a palavra. Você lê a palavra porque você está com vontade de ler a palavra de Deus, amém? A vontade, então, ela é importante para nos levar a amarmos a Deus. A vontade nos faz a gente praticar um jejum, sim ou não? Quando você entende que para chegar a Deus precisamos jejuar, a vontade lá no seu interior vai dizer assim: há uma necessidade de um jejum para nós alcançarmos a presença de Deus. Então a vontade é importante. A vontade nos faz buscar a Deus. A vontade nos diz assim, lá dentro do nosso coração, a nossa alma, ela diz assim: olha, né, lá no nosso coração, assim acontece comigo assim, há uma necessidade de buscar a Deus. Então hoje eu vou orar a Deus, hoje eu vou buscar mais ao Senhor. A Bíblia nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, buscar a Deus é o fruto da vontade, amém? Porque sem vontade, irmãos, a gente não ora, a gente não faz nada. Então a vontade por si só, ela não leva a gente a amar a Deus, né? Isso não é uma regra. Mas a vontade, ela nos leva a seguirmos caminhos, e esse caminho vamos chamar assim de um desenvolvimento, um amadurecimento espiritual, para que a gente busque a Deus e a gente comece a amar a Deus, amém? Verdadeiramente.
Isso vai nos levar. A vontade vai nos fazer, amém? A gente amar a Deus, como esse versículo coloca para nós, quando nós lemos o versículo de abertura, ele diz, então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, quando eu amo a Deus, agora eu tenho vontade, mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou orando, eu estou vindo à igreja, eu estou buscando o meu crescimento espiritual, estou buscando o meu desenvolvimento espiritual, então eu estou num caminho de crescimento. E quando eu estou num caminho de crescimento, eu vou obedecer a Deus. Quando nós não amamos, irmãos, nós não vamos fazer nada. Vamos usar o amor storge, que é o amor familiar, né? O Júnior colocou lá na sua mídia. E se nós não amarmos, nós não vamos fazer nada para ninguém, irmãos. É ou não é? Você até pode fazer, mas não vai ter graça, não vai ter sensação nenhuma. Mas quando a gente ama, a gente faz com gosto. É ou não é? A gente faz com um prazer. Então, quando nós, pela vontade, buscamos a Deus e obedecemos a Deus, nós vamos começar a fazer a vontade de Deus. E começarmos a entender o que Deus tem para a minha vida e para você. E aí nós vamos começar a falar do amor de Deus, nós vamos começar a pregar, nós vamos começar a anunciar aquilo que Deus faz, amém? Na nossa vida e na vida das pessoas, porque agora nós estamos obedecendo a Deus, que é o que? Pregar a palavra, né? Por que muitos crentes hoje estão uma certa frieza? Porque muitas vezes não estão cumprindo aquilo que Jesus determinou. Eu tenho sentido, não tenho contato com muitas pessoas, mas aqueles que a gente tem tido contato lá em Jaraguá do Sul, né? E Deus já me dando as direções, né? Alguns empresários que eu conheci, Deus falou assim, uma oportunidade para falar de Deus para aquelas pessoas. Eu falei, olha, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar de Deus para esse homem, né? Falar de Deus, pregar a palavra. Por quê? Porque isso tem que estar no nosso coração. Então, se eu amo a Deus, eu vou pregar a palavra, eu vou buscar um crescimento espiritual. Amém, Jesus? Então, pela vontade por si só, nós não amamos a Deus. Mas a vontade nos leva a praticarmos coisas que vai nos fazer amar a Deus. Amém, Jesus? Mas o Espírito Santo é um fator principal na nossa vida para a gente amar a Deus. Porque Ele pode tocar na nossa vida e nós amarmos a Deus. Por isso que não é uma regra essa questão da vontade que eu estava falando para vocês. Porque nós podemos amar a Deus, amém? Por um mover sobre um sobrenatural que vem sobre a nossa vida, amém? Esta mulher, a pecadora, ela foi tocada por um poder sobrenatural. O que leva uma mulher, uma prostituta, que está na sua vida, está vivendo sei lá quantos anos que ela já tinha nessa vida, né? E o que leva essa mulher a ser tocada por Jesus, e só de ouvir falar de Jesus, de ver Jesus, de acompanhá-lo em algumas situações. O que leva uma pessoa a procurar Jesus se não é movida e tocada pelo poder do Espírito? Então essa mulher, ela teve um toque sobrenatural. Esse toque sobrenatural pode tocar a sua vida, pode tocar a minha vida, e nós começarmos a amar a Deus de uma forma tremenda, amém? Se nós não conseguimos, a grande maioria das pessoas não conseguem amar a Deus somente por sua vontade, tem que buscar os caminhos do amadurecimento. Porém, algumas são tocadas pelo poder de Deus. E quando são tocadas pelo poder de Deus, vem uma paixão, né? Vem uma paixão, vem uma passion, né? Maiara, tá certo, né? Aí, viu? Uma paixão, passion. Fica apaixonado por Jesus. Essa mulher, ela foi tocada pelo sobrenatural. E essa mulher, então, por isso que da porta até a mesa há um caminho a ser percorrido até chegar até Jesus. Não foi tão simples assim, entrar numa porta onde não é convidada. Porém, ali nós encontramos 3 pessoas. Tinha mais gente lá, mas são 3 personagens: Jesus, a mulher e o fariseu.
O fariseu, irmãos, ele representa para nós, esse homem, ele era um admirador de Jesus. Esse homem, ele admirava, né? Mas ele não era um adorador. As duas palavras, admirador, elas são semelhantes, porém em condições diferentes. Porque aquele que admira, ele reconhece, ele vê atributos na pessoa, porém ele tem interesse. O adorador não. O adorador reconhece, ele ama, ele adora e ele se entrega totalmente sem interesse nenhum. Amém? Dá uma diferença. O fariseu era um admirador de Jesus e ele convida Jesus para ir na sua casa. Ele convida Jesus para ir na sua casa, claro, com interesses também. Assim, vai estar na minha casa, o cara está aí na minha casa hoje, pessoal. Jesus está lá, foi na minha casa, eu sou o cara, né? Ele admirava, mas ele também, fariseu aqui representa o crente religioso, né? O crente frio, um crente que está distanciado de Jesus, né? Será que temos crentes assim nesse mundo todo? Não aqui, né, na CAC, mas lá em Jaraguá do Sul, São Paulo. Será que nós temos lá nos Estados Unidos? Será que tem crentes assim? São meus fariseus, né? Esse fariseu, ele representa esse grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que foram esfriando com o tempo, foram perdendo o calor. É como uma chaleira que está ali, né, em ebulição, né, em cima do fogão, e o fogo está embaixo, e de repente se desliga aquele fogo, e aquela água que está fervendo, né, que está com calor lá, não sei quantos graus, ela vai, com o tempo, ela vai perdendo, ela vai chegar um momento que ela vai ficar 0 grau, vai ficar fria totalmente. Esse fariseu, ele representa essas pessoas que começaram a levar a sua vida religiosa, a sua vida cristã, como um religioso. Eu admiro Jesus. Jesus é o cara. Jesus é o homem, né? O homem lá em cima. Eu amo Jesus, mas só da boca para fora. Essa pessoa, ela está distante, né, de Jesus. Por quê? Porque esse homem, ele recebe Jesus na sua casa, mas depois Jesus, lá no final dos versículos, não vamos ler todos, Jesus diz assim: olha, eu entrei na tua casa e você não lavou os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me saudou com o ósculo santo, que é com beijo. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. Então Jesus está dizendo para ele, então esse fariseu, ele representa aquele crente que ele acha que está tudo bem. Não, estou tudo bem, sou batizado, estou salvo. Eu recebo lá alguma coisa pelo WhatsApp, lá uns versículos bíblicos, então a minha vida está legal assim e tal. Mas ele ainda não teve uma experiência real com Jesus, ele não está obedecendo a Jesus, a sua vida ainda continua morna, continua frio. Irmãos, não tem eu pelo menos, assim, a gente ficou distanciado esse tempo por causa da pandemia, né? A gente pegou pandemia, pegamos uma guerra com a questão da doença, então foi difícil, né? Assim, no sentido espiritual, porque você vai, com o tempo, você vai percebendo que você vai esfriando. A pandemia trouxe um afastamento nosso, né? Deixou os crentes e a tendência é você esfriando. E quando você vai esfriando, falando da minha experiência, quando você vai esfriando, você já começa a deixar algumas coisas de lado. Não preciso ler a palavra, não preciso fazer um estudo, acho que eu não preciso jejuar mais, acho que eu não preciso fazer isso, não preciso ir na igreja, não preciso fazer isso, aquilo, não preciso. A gente vai esfriando. Esse fariseu, ele representa o crente frio, o crente que admira Jesus, mas ele não é um adorador verdadeiro, né? É um crente que está perto de Jesus, mas Jesus é apenas um convidado na sua casa. Jesus não faz parte da sua vida. Jesus não é alguém que ele daria tudo
para estar ao lado de Jesus. O fariseu representa esse crente. Ele está com Jesus. Jesus está ao seu lado, Jesus está na mesa que ele está sentado, está até na sua casa. Mas não representa muita coisa. Já essa mulher, ela dá uma lição extraordinária para nós. Primeiro, ela mostra para nós o crente adorador, o crente que ama. O crente que ama a Deus verdadeiramente, como a Escritura nos orienta, e Jesus depois ele disse assim, vou deixar 2 mandamentos para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, né? Porque os dias o Júnior vai entrar no próximo e vai explicar para vocês isso. Mas ele não está abolindo os 10 mandamentos. Porque esses 2, desse versículo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, é os 10 mandamentos. Porque se você ler os 10 mandamentos, você vai ver que está relacionada a nossa vida com Deus, nossa espiritualidade, e a nossa vida com o nosso próximo, né? Então, quem ama o seu próximo, não vai trair o próximo. Amém? Não vai mentir para o próximo, porque então nos 2 mandamentos estão os 10. Jesus, eu vou deixar 2 para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Essa mulher, ela nos dá uma amostra de alguém que ama a Deus, de alguém que ama. Ela teve um encontro sobrenatural, é claro, mas ela já vai mostrando algumas coisas importantes nesta manhã para a gente aprender. De que há um custo para a gente chegar a ser verdadeiramente um adorador. O adorador não é só a gente cantar um hino e às vezes a gente se emociona. A emoção não é ruim, ela é boa, mas a gente tem que cuidar dela, né? E a gente sentir aquele hino que nós gostamos, a gente canta e a gente se emociona, a gente, puxa, que legal, gostoso, fui tocado, amém. Mas essa mulher mostra para nós que é um caminho, da porta até a mesa é um caminho a percorrer. E essa mulher, ela estava tão disposta a ter um encontro com Jesus, que ela abriu mão. Esse perfume que ela leva representa a sua vida. O valor desse perfume representa as suas economias, representa aquilo que ela guardou, representa a sua vida. Aquilo representa, é um valor, é um custo. Que o valor, assim, moeda não é importante, mas ele era algo precioso. O mais precioso que ela possuía, ela leva. Ela chega na sua casa: eu vou ter encontro com Jesus hoje, mas eu vou levar aquilo que eu tenho de mais precioso. Poderia ser até um perfume não tão caro, né? Mas a palavra de Deus nos mostra ali que essa mulher que foi, ela levou o melhor perfume, o mais caro. Ela levou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, e ela leva. Então isso nos mostra, irmãos, que quando nós queremos ter esse encontro com Jesus mesmo, a gente amar Ele mesmo, sabe? A gente ter esse amor, né? Esse amor ágape, né? Existe um preço a ser pago. Talvez a gente tenha que abrir uma porta, talvez a gente tenha que passar e as pessoas não perceberem. Mas essa mulher, ela não perdeu tempo. Ela entrou na casa e ela foi direto para Jesus. Ela não ficou lá: vou esperar uma oportunidade, a hora que der a oportunidade eu vou. Não, ela foi direto. E ela fez o que o fariseu tinha que ter feito, e não estava fazendo. Estava distante, estava frio. Ela vai, ela chega por trás de Jesus, ela adora Jesus, ela chora nos pés de Cristo, ela enxuga os seus pés, simbolizando aquilo que o fariseu tinha que ter feito: lavar os pés de Jesus. Ela lava os seus pés, ela beija os seus pés, os pés de Jesus em adoração, enxuga os seus próprios cabelos, e depois ela vai e ela passa o perfume, ela unge Jesus. Então ela pratica as 3 coisas que o anfitrião tinha que ter feito. E ela nos dá aqui, então, um exemplo, né? Um exemplo de renúncia, né?
Porque imagine uma mulher, né, pecadora, prostituta provavelmente, né? Essa mulher, ela renunciou da sua vida, né? Ela era conhecida na cidade e ela toma um posicionamento, né? E quando ela toma esse posicionamento de mudança, ela abre mão da sua própria vida, porque era conhecida. Ela sabia que iam ter crítica, que iam falar dela, não iam acreditar nela, mas ela renunciou, amém? Para chegar próximo a Jesus. Ela faz uma renúncia, né? E nós temos que nos abrir renúncia. Eu me converti já há mais de 30 anos que eu sou convertido. Mas a minha história de conversão é essa. Era um homem do mundo, era um homem mundano, um homem que saía para as... Antigamente não era balada, né? Era os bailão. Hoje é balada, era os bailão, né? E cada lugar por aí que Jesus poderoso. A gente saía, era frequentador desses lugares, bebia. Eu só não entrei no mundo das drogas, né? As drogas, o cigarro, até me ofereceram, tive minha roda, gente usando, e eu sempre fui meio firmão, assim, eu disse, nessa não vou entrar. Não sou tão manezão assim, né? Essa não vou entrar. E eu ficava de longe, mas eu bebia, e enchia a cara, tal, e aquela coisa toda, né? Quando eu vim para Cristo, que eu encontrei Jesus na minha vida, irmãos, olha, eu abdiquei de tudo aquilo, né? Eu abdiquei mesmo. Eu abdiquei desses bailões que eu frequentava. Eu comecei a servir a Jesus com mais dedicação. Não foi fácil. Eu tinha muitos amigos, né? Eu lembro que eu ia para o culto no sábado, era culto de jovens no sábado. Eu ia no culto e o culto terminava 9h30, né? E 10 horas eu estava em casa. E 10 horas era a hora do esquenta da piazada, né? 10 horas da noite um sábado é a hora do esquenta. É a hora de passar nos bares, encher a cara para depois ir para os negócios da vida lá. E era o esquenta. Eu chegava em casa às 10 horas da noite, porque a igreja que eu tinha também tinha poucos jovens, não tinha ninguém, né? Eu voltava para casa, né? Voltava para casa. Aí eu ficava no meu quarto, eu só escutava, eu tinha uma moto na época, eu ficava escutando o barulho dos meus amigos motoqueiros passar na frente da minha casa, tudo acelerando, e aquele e buzinando, e eles paravam na frente da minha casa e me chamavam. Aí, fulano, né? Eles me chamavam carinhosamente de Tonhão. Carinhosamente. Eles paravam e ficavam me chamando. Ai, Tonhão, vamos sair, cara. Eles sabiam que eu estava ali, né? E eu ficava na minha cama assim, grudado na cama. Não vou. Aquela vontade era dizer assim, acho que hoje eu vou ter uma recaída. Só hoje. Não, eu ficava ali, irmãos. Ficava. E não foi um sábado só, nem um outro, que eles iam todos sábado. Daí eles me questionavam. Pô, você é nosso parceiro. Pô, parceiro da nossa jogatina. Pô, você é parceirão nosso. Agora, cara, você não joga mais com a gente. Você não bebe mais com a gente. Pô, o que aconteceu, cara? O que tá rolando, cara? E eu ficava firme ali, já falando do amor de Deus para eles, mas firme. Até que eles falaram assim, acho que não adianta mais, acho que Tonhão não é mais nosso amigo de sair, de aprontar por aí, né? Então aí aquela pressão acabou ficando. Mas eu fui bem radicalzão mesmo com a minha conversão, porque eu disse assim, agora eu vou com tudo para Jesus. Não foi com tudo ou nada, não, fui com tudo para Jesus, amém? Porque Jesus é tudo, amém? Jesus é tudo. E eu fui com tudo para Jesus. Entreguei a minha vida, né? E são 30 anos de conversão. E graças a Deus, nesses 30 anos de conversão, nunca tive uma recaída de dizer assim, puxa, hoje eu chutei o balde, fui lá num boteco, enchi a cara e bebi de volta e voltei para Jesus. Não. Deus me deu graça pelo poder do seu Espírito Santo, né? Amém? Mas então eu sinto que esse amor de Deus é algo tremendo, algo poderoso. Essa mulher, ela nos mostra, amém?
essa entrega total de alguém que queria Jesus verdadeiramente na sua vida, e ela realmente mostra, dá um exemplo para nós, amém? Então nós temos o exemplo do fariseu, que não é um exemplo legal para a gente seguir, amém? Então o exemplo do fariseu não seguimos, amém? Que é o exemplo do frio, é o exemplo daquele que está distante, é daquele que está perto e está longe, né? Aquele que está perto de Jesus, porém o seu coração, a sua vida está longe. E essa mulher, que ela decidiu verdadeiramente, e por ser tocada por Deus, pelo Espírito Santo na sua vida, ela abriu mão da sua própria vida, ela abriu mão da sua poupança, da sua riqueza, vamos chamar assim, de tudo aquilo que ela tinha, ela abriu mão para chegar até Jesus e adorá-lo, e demonstrar para nós hoje que é possível a gente amar a Deus como ela amou, amém? Então, o fariseu era um admirador, aquela mulher era uma adoradora. O que nós queremos para a nossa vida? Ser um admirador? Admirador podemos ser sempre, até o final da nossa vida, o dia que o Senhor diz assim: acabou teu tempo aqui, venha, né? E será que temos certeza de salvação ainda com isso? Ou queremos verdadeiramente ser adoradores, né? Amém? Eu espero que no teu coração nesta manhã, todos nós aqui queremos seguir o exemplo dessa mulher. Se for preciso abrir mão de tempo, da nossa vida, de entrega, renunciarmos coisas, vamos renunciar para que possamos amar a Deus, amém? Aleluia, e o Senhor vai nos abençoar. E como Jesus, lá no final do versículo, ele olha para aquela mulher, o fariseu estava tão distante que não entendeu nada que estava rolando ali, né? Ele questiona ainda Jesus: como que o Senhor deixa uma mulher ainda, uma pecadora, tocar em você, né? Não era uma coisa comum que acontecia na época, isso não acontecia na verdade, em público ainda menos ainda, né? E Jesus explica para aquele homem, e ele diz assim: olha, aquele que muito é perdoado, muito ama, né? Afinal que o amor, o amor em si, o amor ágape de Deus não está com essa condição, né? Porque Deus ama os pecadores, independente se é um pecador que é um cristão ou um pecador que não é. Deus ama todos igual, da mesma forma, né? E Deus ama a todos, amém? Mas quando nós somos tocados por Deus, há uma diferença. Quando nós somos tocados por esse poder sobrenatural na nossa vida, há uma diferença, irmão. E essa diferença é que vai nortear a nossa vida até o dia, que é o último dia da nossa vida aqui nessa terra. É essa experiência com Deus. É isso que essa mulher mostrou para nós, né? Essa experiência com Deus é que vai nos nortear. Porque essa experiência com Deus é que vai fazer a gente ficar firme com Deus sempre. Amém, Jesus? Então vamos seguir o exemplo dessa mulher. Vamos amar a Deus. Vamos buscar a sua presença. Amém? Vamos amar ao Senhor verdadeiramente. Amém? Há um preço? Mas vamos pagar esse preço. Amém? Essa mulher pagou esse preço, e por isso ela é reconhecida por Jesus. E Jesus chega para ela e diz assim: olha, vai filha, que a tua fé te salvou. Amém? E ela sai dali como um adorador e como uma pessoa que está salva. Minha fortaleza, minha
Tu és Tu és Tu és Tu és Seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. E do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração, Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és bom, tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Aleluia, Deus seja louvado por esse tempo de palavra. Espero que você tenha sido abençoado e que eu e você possamos ser como aquela mulher que entrega a Jesus uma adoração extravagante, que entrega a Jesus o melhor que tem, que faz isso porque ama a Deus. Esse é o nosso tema dos nossos primeiros meses aqui na CAC, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que o amor de Deus, o amor ágape, seja o nosso filtro, ele seja o nosso padrão,
ele seja o amor que nos conduz a vivermos o novo de Deus nessa nova temporada. Eu quero lembrar você dos nossos compromissos aqui na igreja. Nós temos no domingo de manhã, às 10 horas, aqui na CAC, o nosso culto da família, nosso culto de comunhão, onde nós nos juntamos e nos unimos como Igreja de Cristo para adorar, para celebrar a Deus. Eu quero convidar você a estar conosco aqui na rua Salim Tacla, número 493, no bairro Cajuru. Eu quero convidar você a estar presente, trazer a sua família, trazer alguém que precisa de uma oração, que precisa de libertação, precisa de cura, precisa de uma palavra de amor e de esperança. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai nos usar nesse ano para levarmos pessoas a Cristo. Toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos a nossa reprise do culto de domingo. Nós trazemos a palavra que foi ministrada, para que talvez você não pôde estar presente conosco fisicamente, mas você pode estar acompanhando as nossas pregações, essas palavras, e Deus também vai abençoar e tocar a tua vida, eu tenho certeza disso. Então, quarta-feira, 21 horas, pelo Facebook e pelo YouTube da CAC, eu quero convidar você a estar presente conosco. E fique também ligado nas nossas redes sociais, no nosso @CAC Curitiba. E lá nós temos algumas informações sobre outras programações. Temos programado um evento de mulheres para março. Todo último sábado de cada mês nós temos o encontro de jovens aqui na CAC. Temos outras atividades também que queremos voltar com as nossas crianças e os outros grupos ministeriais da igreja. Então eu quero te convidar a estar conectado conosco, fazendo parte, e que Deus possa abençoar você, amém? Quero declarar sobre a tua vida, como diz a palavra, que nenhum mal tocará a nossa tenda, praga alguma vai nos alcançar, que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, e lá, como diz a palavra no Salmo 91, a sombra do Onipotente nós descansamos. Que você possa viver nessa semana, nesses dias, uma semana de amor ao nosso Deus, amor ao nosso Senhor, e que também você descanse debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Deus abençoe você. Nós nos encontramos no domingo aqui na CAC. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. Well, I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten you're enough. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet.
nothing else, Jesus, nothing else will do. I just want you, and nothing else, Jesus, nothing else will do. God, I just want you, and nothing else, and nothing